vocês. Eu espero que esse culto seja marcado por um descontrole da parte de Jesus. Eu fiz o esboço da pregação e falei para Jesus: olha, eu não quero decorar nada na minha mente, eu não quero interiorizar nada, eu quero agradecer a Deus por esse tempo que nós vamos viver juntos, que fecha um ciclo. Então, a ideia é ser prático, é ser um pouco mais rápido, mas sobretudo é a gente celebrar. Celebrar porque o Senhor tomou o controle das nossas mãos. Celebrar porque Deus tem nos dado ousadia para viver sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, mas confiar com o coração, sabendo que Ele é poderoso. Queria só celebrar hoje com vocês, porque hoje é um dia muito importante para mim. E eu sei que é muito importante para todos nós que chegamos até aqui. Deus faz nova todas as coisas. E não é só o último culto, é o encerramento de um ciclo vitorioso, onde a mão do Senhor nos acompanhou até aqui. Eu só quero celebrar isso. Eu espero que você celebre também, no nome de Jesus. Amém. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Continua, por favor. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você pode repetir comigo assim, volta um pouquinho. Permanecei, diga 1, 2, 3, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Continua. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Se você puder curvar a tua cabeça. Espírito Santo, como nós já estamos celebrando nessa noite, o nosso desejo nessa hora é que nosso coração esteja pronto, sensível, para ser ministrado pelo Senhor. Nós sabemos que um novo ciclo, uma nova estação, um novo agir da parte de Deus, é necessário nesse novo tempo que haja uma consciência e uma compreensão de contentamento e de alegria por tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Que o Senhor nos ajude a celebrar com alegria o tempo que nós vivemos nesse lugar, porque ninguém pode desfrutar de um tempo novo se não aprendeu a ter contentamento na estação que nos trouxe até aqui. E hoje, Senhor, nós estamos com um coração alegre, gratos porque o Senhor nos sustentou e nos trouxe até esse momento. E nós te louvamos, porque nós já vivemos muito mais do que nós merecíamos. Sim, Jesus, nós já vivemos muito mais do que aquilo que nós imaginávamos há alguns anos atrás. O Senhor nos surpreendeu com uma graça abundante. Foi tudo pela tua vontade, foi a tua mão na frente, foi o teu poder, foi o teu governo que nos trouxe até aqui. E nós te louvamos por ter vivido tudo isso em família, em comunidade espiritual. E nós te agradecemos, porque o nosso coração se contenta e nós sabemos celebrar o dia de alegria, como também celebramos em todo esse tempo dias de dificuldade, de revés e de tristeza. Mas hoje nós nos rendemos diante do Senhor e só queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Marca o nosso coração e ministra sobre nós nessa noite, como sempre o Senhor fez quando nós ainda estávamos neste lugar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Meus amigos, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente de uma
transição de era. Repita comigo: transição de era. Até aquele exato momento, Jesus estava encerrando o seu ministério na terra. Mas a partir de agora, algo poderoso está prestes a acontecer. Deus vai inaugurar um novo modelo, uma nova forma de se relacionar com o mundo a partir da ascensão de Jesus. A Bíblia diz que na antiga aliança Deus levantou profetas que eram cheios do Espírito Santo de forma esporádica para ministrar, guiar, direcionar o povo de Deus. E o texto nós lemos: Jesus está cumprindo o seu ofício de Messias, tão aguardado, descendente de Davi. E Jesus então vem até a terra, passa 33 anos, é gerado de maneira santa, cumpre o seu ministério, muitos milagres, muitos acontecimentos. Você conhece muito bem essa história, mas agora o seu ministério na terra está se encerrando. Um novo ciclo está prestes a surgir. Mas para que isso aconteça, há uma palavra muito importante que nós fizemos questão de frisar: permanecei. Quem esteve aqui quinta-feira passada, nós usamos o texto de João capítulo 15, onde diz: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Então imagine, Jesus agora está prestes a se despedir daqueles amigos que ele chamou de família. O outro texto que é cronologicamente parecido com esse é em João capítulo de número 14, quando os discípulos começam a perceber que o ministério de Jesus estava se encerrando e eles ficam com medo, se sentem inseguros, e ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, eu irei e vos levarei para mim mesmo. Esse exato momento, Jesus está ressurreto depois de ter sido morto 3 dias, ele ressuscita. A Bíblia diz que ele fica 40 dias durante aquele período com os seus amigos, ensinando a respeito do Evangelho do Reino. E nesse exato momento que nós lemos, Paulo vai dizer que havia nesse lugar da ascensão de Cristo aproximadamente 500 pessoas, vendo provavelmente a maior experiência da sua vida. O Cristo, imagine vocês, vamos imaginar, o Cristo tão amado, cumpre o seu ministério, ensina a respeito do Evangelho do Reino, é ressuscitado, anda com eles durante 40 dias, e agora ele está sendo ascendido aos céus. Quando a Bíblia fala que ele começa a abençoar os seus discípulos, imagine ele sendo ascendido aos céus. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, e aquela visão provavelmente é a maior experiência que todos aqueles homens estavam vendo diante dos seus olhos, e aquilo precisava acontecer. O ciclo necessariamente precisa se encerrar. Por quê? Porque até então Jesus era esse amigo próximo, esse amigo de todas as horas, o homem que resolvia os problemas, aquele que fazia o pão brotar, aquele que curava os enfermos, aquele que gerava segurança. Mas esse tempo precisava se encerrar. Por quê? Porque a profecia a respeito dele dizia que Deus elevaria e daria a ele um lugar de glória, o seu nome seria glorificado sobre todo o nome. Jesus está subindo para ser aceito aos céus e glorificado diante de Deus e dos homens, porque ele morreu de forma santa, e a sua recompensa é a justiça que Deus daria para ele. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. A última canção que eu compus ano passado, eu fiquei alguns anos sem compor, e teve um dia que pela fé eu falei: Deus, o Senhor podia me dar uma música? Mas eu não queria uma canção que eu ficasse trabalhando nela tempo. Tem canções que eu durei anos para terminar. Eu falei: o Senhor podia me dar uma experiência de compor uma canção assim, que não tinha como eu colocar as minhas mãos, Deus falando. E eu abri a Bíblia, Hebreus capítulo de número 1, que fala que por muito tempo Deus falou por meio dos profetas, mas chegaria o dia que Ele falaria por meio do Filho. E eu achei aquilo poético. E eu li aquele texto e começou a vir na minha cabeça uma melodia. E eu cantarolava o texto de Hebreus, e a melodia começa a se encaixar. Isso era 11h30 da noite, quando deu 4 horas da manhã eu tinha terminado a música.
que falava literalmente desse momento da ascensão de Jesus e a recompensa da sua glória, porque o Cristo morreu e agora Ele é a autoridade nos céus e nós estamos escondidos neles. Ele venceu a morte, Ele morreu em nosso lugar, a recompensa foi dada a Ele, e é exatamente nesse lugar, depois de ser purificado os nossos pecados, Ele agora vai ser recebido nos céus, e um ciclo está se encerrando, para que outro ciclo comece a acontecer a partir de agora. Deus vai mudar a maneira pela qual Ele se relaciona com o homem, e a mediação que isso é feita agora pela chegada do Espírito Santo. Alguns teólogos vão dizer que muda-se a dispensação. Deus trabalhou na antiga aliança de um jeito, Cristo veio transformando esse aspecto de relação, e agora há um novo começo com a nova dispensação. Por quê? Porque profecias estão se cumprindo nos nossos dias, assim como se cumpriu naquele tempo. Você está aqui hoje. O PED, acho que já foi, né? Acabou o PED? Foi, tá rodando. Profecias estão se cumprindo nos dias de hoje. E talvez você esteja percebendo, assim como nós, que o que Deus está fazendo não é só tirando a Simple da Domingos de Lima e levando para Tiradentes. Deus está tirando o nosso lugar, a nossa origem, e está levando para uma dimensão agora completamente diferente. Glória a Deus. Experiências espirituais, dons espirituais, revelação da parte de Deus, cura e milagres, prodígios, salvação, transformação, restauração, poder da parte de Deus para viver e para romper o que o antigo estágio, o que a antiga estação não pode mais nos dar. Eu creio no nome de Jesus. Fomos ensinados, fomos discipulados, continuaremos sendo, mas agora um ciclo está se encerrando e os céus estão se abrindo para que esse ciclo seja recebido como oferta agradável diante de Deus, fazendo a alusão de Jesus cumprindo o seu ministério. Mas nós precisamos entregar diante de Deus todo esse tempo e essa oferta de sacrifício que aqui foi, para que Deus mande dos céus uma nova dispensação, mande dos céus uma nova realidade, para que o poder do Espírito nos revista de maneira a cumprir agora um novo grau de intimidade, de relação e de promessa. Quem crê, diga amém. Amém. O mundo espiritual é feito de ações de fé, e eu queria muito que você pudesse saber disso. O que você viveu até aqui foi muito bom, mas agora você entrega, porque é algo novo Deus está trazendo dos céus para a minha vida, para a sua vida e para a sua casa. Deus está fazendo isso e precisava acontecer. Eu imagino os discípulos: não vai, é tão bom a sua presença, só o Senhor tem palavra de vida eterna, o Senhor mudou minha casa, minha vida, minha família, a minha vida foi totalmente transformada. Eu imagino eles atribulados: não vai. Eles: se eu não for, eu não posso enviar outro Consolador, Ele vos ensinará e vos guiará em toda a verdade. Talvez agora possa ser uma transição pela fé, um salto na fé, como nós falamos na semana passada. Você pode olhar e você vê assim: pô, não, mas uma igreja pequena, aparentemente. Deixa eu dizer algo para você. A semente que é lançada na terra depois que morre, ela gera o que você não tem a capacidade de imaginar. Mas essa semente precisa ser entregue, e Deus quer trazer um novo conceito de relação com Ele. Assim como a dispensação do Espírito chega, eu creio que na nossa vida algo poderoso da parte do Espírito vai começar a fluir. Por quê? Porque nós permanecemos até o tempo necessário. Jeremias capítulo de número, projeta para mim, 31, fala exatamente dessa profecia. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Preste atenção, o que Deus está falando aqui para o profeta Jeremias é que iria chegar um tempo onde uma transição de aliança aconteceria. O mesmo texto que nós lemos de Lucas, uma transição, Cristo morrendo e uma nova aliança, um novo aspecto da teologia ia começar a acontecer, e ele está profetizando sobre esse tempo. Então ele continua dizendo: porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Continua: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Continua: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Algo está mudando, e agora não é mais uma lei estática, agora é o Espírito e o poder do Espírito invadindo o coração dos filhos, ensinando eles, revelando a eles os desígnios insondáveis da parte do Senhor. E eu digo algo para vocês: existem promessas que só acontecem na nossa vida quando um tempo determinado se encerra. Eu vou repetir: talvez você tenha clamado, você tenha colocado diante de Deus há muitos anos, presta atenção aqui, talvez você tenha orado há muitos anos sobre uma causa específica, sobre uma questão específica, e você, como eu, muitas vezes desanimou, desfaleceu. Você achou que a falta de cumprimento da promessa era porque você vacilou, você andou inconstante. A gente anda inconstante, mas deixa eu dizer algo para você: existem promessas que só se cumprem quando um tempo determinado acaba. O que Deus está falando para Jeremias é isso: vocês estão no cativeiro, mas vai chegar um dia onde eu vou mandar uma nova aliança, farei uma nova aliança com vocês, e nesse exato momento nada pode deter. Eu tenho conversado muito com minha esposa sobre isso. Quando Deus quer realizar as suas obras, nada e ninguém pode deter. E a gente foi enganado, tia Gisele, durante muito tempo, achar que a gente só não viveu as promessas porque a gente era inconstante, pecador, a gente não tinha a fidelidade necessária, sabe? E o nosso coração começou a perder a esperança do que o Cristo faria, porque nós olhamos para nós e para as nossas finitudes, e aí a gente desfalecia, perdia a esperança e a expectativa. Mas deixa eu dizer algo para você: um novo tempo está começando, e nada e ninguém pode deter o que Deus vai fazer. Quando Deus decreta e quando chega o tempo da promessa, ninguém pode deter. Guardadas as devidas proporções, preste atenção que eu vou fazer um recorte aqui, tá? Ninguém pode deter, nem mesmo você. Nem mesmo você. Deus está fazendo algo novo que você não pode impedir. Quem crê, diga amém. Ezequiel 36, o versículo de número 25, a mesma promessa, outro profeta: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Continua: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ele vai dar, Ele vai fazer. E esse tempo que os profetas estão anunciando é o tempo que nós lemos em Lucas 24. O Cristo precisa se acender depois de ter livrado a humanidade dos seus pecados, para que o Espírito venha e a profecia dos profetas se cumpram. E nós estamos vivendo sobre essa profecia, no nome de Jesus. Agora, a palavra mais importante, você pode voltar para mim, Lucas, por favor? O final, o 24 de Lucas, o 51 mais ou menos, 52. Volta um pouquinho, mais um pouco. Aí, aconteceu que enquanto. Volta um pouco.
Mais um, pode voltar. Aí, beleza. Preste atenção, isso aqui é importante. Uma nova aliança está prestes a ser consumada. Um novo tempo de Deus está prestes a começar. E Jesus diz apenas uma única condição para você viver. É só uma única condição. O que é necessário para viver esse novo tempo? Segundo o que Lucas está escrevendo, Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou para os discípulos: olha, para você receber a promessa, você precisa continuar evangelizando, sim ou não? Está escrito ali? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei evangelizando, permanecei fazendo jejum, permanecei cuidando dos pobres e das viúvas. Está escrito aqui ou não? Não está, né? Só está: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A única coisa naquele exato momento era só permanecer juntos. Preste atenção nisso. Permaneçam juntos em Jerusalém. Essa era a única condição. Não falou para eles fazerem outras coisas. Permaneçam juntos aqui. Eu lembro, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso, Lucas, mas eu espero que a gente consiga. No culto de inauguração e de aniversário no outro lugar, uma retrospectiva com as nossas fotos desde lá atrás. Já está no esquema? Vocês são bons, hein? Eu lembro, quando foi que a gente começou? 2 anos atrás? 2 anos e meio? Tem 2 anos e meio que a gente começou o GC lá atrás? Janeiro. Eu lembro que o primeiro GC, eu, você, seu pai, sua mãe, Lorena, Renata e a Ana, Chloe e Jéssica. Chloe e Jéssica, primeiro GC. Nós começamos. E a Nilda, primeiro GC. Nós estamos vivendo a 5ª transição na nossa vida como igreja. Nós começamos lá com essas pessoas que o Lucas acabou de falar. Depois nós saímos da casa do Lucas, fomos para o auditório da CDL, 2º estágio de transição. Depois nós saímos da CDL e fomos para o auditório do Piratininga, 3º estágio de transição. Depois nós saímos do Piratininga, viemos para cá, Domingos de Lima, 4º estágio de transição. E agora, em 2 anos e pouco, nós estamos indo para o 5º estágio de transição. E eu perguntei para Jesus: o que aconteceu? Por que nós estamos indo tão longe? E Jesus falou para mim: porque vocês permaneceram juntos. Nós só estamos vivendo, Lucas, o que nós estamos vivendo aqui, foi porque o nosso primeiro encontro lá na sua casa, aquelas cadeiras, um violão, sem saber o que ia acontecer na nossa vida, porque durante todo esse tempo, Deus nos deu amigos de verdade, e o tempo provou a nossa lealdade, e Deus gerou uma família, e nós permanecemos. Amizade, lealdade, família, permanência. E nós nos reunimos várias outras vezes para assistir um jogo de futebol, para comer um churrasco, aniversários, a gente ia para clube, mas nós nos reunimos há mais de 2 anos e pouco, toda a semana, e nós abrimos a Bíblia, sentamos na mesa e partimos o pão permanentemente. Se hoje nós estamos vivendo novos níveis de experiência em Cristo Jesus, se a gente pudesse falar, existe um segredo: abra a Bíblia, sente na mesa e partilhe o pão com seus amigos. Primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês, projeta, tem? Ponto 1. Deus derrama poder sobre pessoas que decidem permanecer juntas. Deixa eu falar, vou ser mais ousado. Cuidado quando você se reúne com mais de uma pessoa, senta numa mesa e abre uma Bíblia. Deus pode estar gerando uma igreja.
E se você criar um laço de amizade, de lealdade e permanecer juntos, de fato, inevitavelmente, Deus está gerando uma igreja. Porque antes de Deus gerar uma igreja no meio de nós, antes de Deus gerar a Simple, Deus gerou uma família. Hoje, nós somos uma família. Hoje nós participamos do aniversário dos nossos filhos. Hoje a gente joga bola junto, a gente vai assistir jogo. Nós somos uma família. Não existe igreja que nasce sem antes ter se tornado uma família. Igreja é o reflexo da permanência de amizades leais que se tornam família. E talvez esse é o segredo, que nós não podemos abrir mão nesse novo estágio. O que nos trouxe até aqui foi amizade, lealdade, família e permanência. E agora essa família está repleta de novas pessoas que nós estamos conhecendo, estão sendo enxertados dentro dessa família, mas nós não podemos tirar o nosso coração desse lugar. Nós começamos no fundo de uma casa, um ajuntamento de algumas pessoas que acreditaram e permaneceram juntas. Então, de verdade, aqui na Simple não tem hierarquia. Nós só chegamos onde nós chegamos porque vocês decidiram permanecer e acreditar. Eu louvo a Deus de verdade, por isso que hoje para mim é um culto de celebração. Eu louvo a Deus porque cara, talvez se a gente tivesse começado com uma pessoa, duas pessoas, a gente não teria chegado tão longe. Eu louvo a Deus porque Jéssica, Chloe, Ana Carolina, meu pai, minha mãe, Gisele, Roberto, depois chegou o Du e veio chegando. Essas pessoas nos tornaram família, e quando se torna família em Cristo, Deus gera coisas novas. Amém. Louvo a Deus pela vida de vocês de verdade. Por quê? Porque, vocês acreditaram no Vitor? Não. O Vitor era só mais um que tinha um violãozinho que estava lá no meio, nós nem sabia o que ia acontecer. Não, vocês acreditaram que Deus poderia fazer algo poderoso quando pessoas se ajuntam e permanecem. Esse é um dia que nós temos que celebrar com a nova família que Deus tem nos trazido. Por quê? Porque uma igreja significa a permanência de pessoas que se tornaram amigas e leais, e Deus tem gerado algo poderoso. Nunca se esqueça disso. Amém, meus amigos? Glória a Deus. O dia que a gente perder o lugar de família, de lealdade, de amizade, provavelmente a gente perde a influência e a relevância daquilo que nós estamos fazendo em Cristo Jesus. Por falar em família, eu vou contar. O pastor Diego está aqui, não está? Está ali no fundo? Você me permite contar a parte da conversa que nós tivemos ontem? Você entendeu o que é família? E como é um culto de celebração e eu gosto de sair do protocolo, então fique tranquilo. Ontem chamei o pastor Diego para a gente conversar. E aí a gente estava lá em casa e eu comecei a conversa falando para ele sobre algumas questões. E aí eu falei, cara, você lembra que talvez o nosso segundo encontro lá no Vieira, no café, se o Diego nunca te convidou para ir pro Vieira, você não é amigo íntimo, tá? Ele tinha chegado à nossa igreja, estava ajudando, e ele falou assim, Vitor, eu estou aqui para me colocar à disposição para servir a igreja no que você precisar. Eu tenho experiência na mídia, trabalho com essas questões, mas meu coração está aqui, visita, onde é que você quiser, o que você precisar, você conte comigo. E aí ele contou algumas experiências, assim como eu já tive, provavelmente vocês já tiveram. Falou, eu já passei por muitos lugares que as pessoas queriam as minhas obras e não o meu coração. Eu também já fui assim, já passei por lugares onde as pessoas só queriam o meu talento, aquilo que eu podia entregar para elas, mas o meu coração eles não queriam. E aí a partir daquele dia a gente começou a nos aproximar, porque eu não sei que você sabe, o Diego é mais pegajoso do que o Lucas. Eu encontrei alguém mais pegajoso do que o Lucas. Ele só não liga de chamada de vídeo, isso é exclusividade do Lucas. Só liga de chamada de vídeo. Mas o Diego é aquele cara, aquele amigo, como é que você tá? Tô com saudade, vamos tomar um café, vamos não sei o que, vamos não sei o que. E aí ontem nós estávamos conversando sobre isso, eu falei, Diego, você lembra que nunca esqueci essa frase, porque eu me vi na frase dele. As pessoas querem as minhas obras, mas não querem o meu coração. Por que eu estou falando? Eu estou falando de família. E eu falei para ele, cara, você lembra dessa frase? Eu falei, você está disposto a construir uma relação comigo onde a gente vai ter o coração um do outro? Ele falou, tô. E eu disse, isso é a coisa mais arriscada que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque se ele tiver o meu coração, ele vai perceber exatamente quem eu sou na intimidade. E talvez ele não goste daquilo que ele vê.
Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás das nossas obras. A gente oferece para as pessoas, oferece para a comunidade, oferece para o mundo as nossas obras, os nossos talentos, as nossas competências, porque de certa forma isso traz uma recompensa. Mas quando a gente abre o coração para ser família, é muito arriscado. E eu disse para ele, nós precisamos construir uma relação. E eu falei, e você vai lembrar disso, falei para minha esposa inclusive, eu falei, essa conversa de ontem não foi só uma relação de alinhamento entre o meu coração e o seu, é uma cultura que Deus quer implementar na nossa igreja. Porque nós temos que construir uma relação onde a gente preserve essa relação no aspecto de que quando não for mais útil, ele ainda continua tendo um lugar de importância na minha vida. E não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque muitas vezes a gente se ofende quando a gente não é bem recebido, quando a gente não pode servir da maneira como nós gostaríamos, ou quando a nossa opinião não é aceita, ou quando o meu líder me frustra. É muito difícil a gente doar o coração de um para o outro. Por quê? Porque provavelmente a gente vai se machucar, a gente vai se ferir. Você vai encontrar um Vitor que você ainda não conhece. Você só conhece a obra do pastor Vitor, mas você não conhece o coração completo dele. E provavelmente você vai se decepcionar com ele, assim como eu vou me decepcionar com o seu. Mas a nossa relação será construída para além da utilidade. Quem está entendendo, diga amém. O dia que eu chegar na Jaque e falar assim, Jaque, não precisa servir, tá tudo bem. E como é que a Jaque vai olhar para mim e como é que ela vai entender isso? Será que o pastor não está me dando oportunidade? Será que eles, sabe, não precisa servir, vamos sentar. É que nem Lázaro. Lázaro era um amigo, não servia nada para Jesus, não fez um milagre, não tem nada que registro sobre ele, mas era um amigo que Jesus ia comer e que não oferecia nada para o ministério dele. Nada. Nada. Esse tipo de relação, onde não há mais a necessidade da utilidade, é uma relação de família. Eu posso frustrar as expectativas dos meus pais, mas eu nunca vou deixar de ser filho. Isso é família. Isso cura o nosso coração como comunidade. E eu disse para ele, cara, me ajuda, porque eu tenho muitas fragilidades. E falei algumas delas. E uma delas foi, me ajude a não desistir, porque eu sou bom para me sabotar quando estou perto de alcançar algo poderoso. Eu sou muito bom nisso. E você me lembre de que vale mais me importar com as pessoas do que me preocupar com qualquer outra coisa. Então, ô Lucas, aquilo que a gente começou há alguns anos atrás no fundo da sua casa, essa identidade de família precisa permanecer. Porque senão nós vamos para um nível de crescimento onde nós seremos reconhecidos como uma grande igreja, mas nós teremos perdido a nossa maior virtude: amizade, lealdade, permanência, família. Família. O dia que algum líder não se importar com você, nós estamos perdendo a nossa identidade. Vai haver feridas, gente? Vai haver desentendimento? Vai. Quanto maior o número de pessoas, mais a facilidade que isso aconteça. Mas seja rápido em perdoar, seja rápido em restaurar. Nós precisamos continuar tendo o coração um do outro. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu preciso ter o coração de cada um de vocês, mais do que as obras que vocês vão oferecer para o reino, porque Jesus fez isso. Jesus fez isso. Inclusive deu a oportunidade para que o traidor estivesse no meio deles. E no ato da sua traição, beija o seu rosto e diz: amigo, a que viestes. Jesus não foi irônico, Jesus era amigo de Judas, ainda que soubesse que Judas o trairia. Jesus tinha o coração de Judas e doou o seu coração a ele. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu sei que o Espírito Santo está falando ao coração de algumas pessoas. Nós continuaremos sendo amigos. E por favor, o dia que você perceber que eu estou distante de você, faça o favor para mim. Como eu disse para o pastor Diego ontem, me ajude a ver o que eu não estou vendo. Me ajude a ver o que eu não estou vendo, porque talvez eu tenha perdido os olhos do seu coração. E a mesma coisa eu digo para você. Eu quero o teu coração, porque nós somos família.
Amém? Aleluia. O culto está acabando, eu estou enrolando, né? Deixa eu ver, vamos lá. Amém. Amém. Eu vou pular aqui que já foi. Eu vou encerrar antes da gente orar e passar para a ceia. Vou contar mais uma experiência que eu vivi ontem. Ontem eu desci lá na igreja para levar uma lata de massa corrida pro rapaz, o Antônio, que está trabalhando lá. Eu cheguei, era 4h30 mais ou menos. E aí, quando eu cheguei lá, a igreja estava fechada. Aí eu abri a igreja, sentei, liguei para o Antônio. Ele falou: cara, eu estou na rua porque a minha parafusadeira queimou, não sei, vou ver se eu consigo com alguém. E eu falei: mas você ainda volta hoje? Eu não sei, eu vou tentar. Beleza. Aí recebi uma mensagem do nosso amigo Rogerinho e Aninha: me manda a localização. Mandei a localização e falei: cara, eu vou estar aqui até 6 horas da tarde, passa aqui. Ele falou: estou no velório, talvez eu passe. Mandei mensagem para o pastor Diego. Falei: cara, vamos tomar o tereré? Ele falou: estou tomando um café com a minha digníssima, não vou conseguir. Aí mandei mensagem para umas par de gente, ninguém podia ir. Entendi. Peguei a cadeira lá no fundo, sentei onde vai ser o altar. E aí eu olhei para aquela igreja, para aquele pé direito alto, para aquele negócio. E vou ser sincero com vocês, por alguns segundos eu senti medo. Por alguns segundos eu senti medo. Na hora do almoço, fui almoçar na casa da minha mãe, minha avó estava lá, e ela: meu filho, vocês estão mudando de lugar? Tamo, vó, estamos para tal lugar assim, mas é perto? Não, é lá naquele lugar, não é muito longe, meu filho. Ela mora a 20 metros da igreja dela, na Pedra Preta. Não é muito longe, mas vocês estão de carro, né? Falei: não, então, a gente tem carro, vó. Fui mostrar o lugar para ela, que lugar bonito, voltar, não sei o quê, e ela falou assim: meu filho, mas não é muito grande, não? Aí ela falou assim: mas meu filho, lá você tem uns irmãos que é fiel, dizimista? Falei: vó, a gente tem, vó. Amém, meu filho, porque senão é complicado. Aí eu mostrei essa foto como seria. Olha aqui, vó, como vai ser bonita. Ela ficou com medo. Lá na minha igreja, os irmãos é fiel, por isso não estão fazendo as coisas. Tem que ter irmão fiel, porque senão a gente não consegue, né, meu filho? Quando eu sentei na cadeira, olhei para aquelas paredes, eu lembrei da minha avó falando: mas não é muito grande não, e eu tive medo. De verdade, eu tive medo. E como eu percebi que aquele momento Deus havia permitido para que eu estivesse sozinho naquele lugar, porque nenhum dos meus amigos conseguiram ir, eu comecei a abrir meu coração diante de Deus. E eu comecei a gritar lá dentro. E eu orava e gritava: Deus, me dê coragem. E eu comecei a chorar, o Espírito Santo começou a invadir meu coração. Eu andava por todos os lugares e gritava: Deus, me dê coragem. Coragem para acreditar mais que o Senhor pode fazer e que eu tenho a capacidade de não destruir tudo isso. E eu gritava: eu tenho medo. E eu comecei a falar para Deus várias vezes que eu me sabotei: eu sou muito bom em desistir. E comecei a colocar as minhas fragilidades e gritava: eu preciso de coragem. E as lágrimas caíam, o Espírito Santo começou a entrar no meu coração. E eu falei: eu só preciso de coragem. Eu só preciso de coragem. E aí, já pensando nesse texto que eu ia pregar hoje, eu percebi que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste, na verdade, é aquela promessa, foi entregue para pessoas imperfeitas, que precisavam de poder e de coragem para continuar a obra que só o Espírito podia fazer. A promessa do Espírito não era a recompensa para os melhores, era o socorro para os incapazes. Jesus não mandou os discípulos permanecerem porque eles eram fortes. Jesus mandou permanecer porque eram fracos e precisavam de revestimento. Projeta para mim o ponto 2, por favor, Lucas. A gente já está encerrando. O Pentecoste não veio sobre pessoas perfeitas, veio sobre homens dependentes. E eu olhei para os meus erros que me fizeram sabotar durante muito tempo na minha vida e falei: se não fosse os meus erros, eu não estaria nesse exato lugar dependendo de Deus, porque os meus acertos jamais faria isso. E Deus me encheu de coragem, depois de eu ter derramado diante dele todos os meus medos e as minhas inseguranças. E eu entendi que aqueles erros me trouxeram para o lugar de dependência.
O que vai acontecer nesse novo estágio, eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, porque o Espírito ministrou meu coração depois dessa batalha espiritual que eu tive sozinho, gritando, e aquele negócio ecoava no outro salão, você não tem ideia, e batia e voltava na minha alma: coragem, coragem. E no final o Espírito falou ao meu coração: não tenha medo de ser abençoado. Se chegou o tempo do cumprimento da promessa, nem você pode estragar tudo. Não tenha medo de ser abençoado. Você está vendo? Estou encerrando já. O Ministério de Música já pode ficar. Você está vendo aquela mesa ali? O Nemes, pega aquela mesa de alimentos, traz ela para cá. Eu vou fazer um ato profético aqui para vocês entenderem. Traz ela. Isso, por favor. A gente já está encerrando, tá, gente? Isso, traz aqui. Quantos metros tem essa mesa aqui, Eduardo? Esse é 80 centímetros. Tá aí, pronto. O Eduardo falou sobre ação social e nós temos esse projeto. Tá aqui os líderes da ação social, o seu Roberto e dona Gisele. Ô tia, qual que é o seu sonho para ação social daqui para frente? Pensa agora um novo ciclo e como você gostaria que fosse. Pensa em tudo. Aleluia! Nós temos uma mesa que dá para contar, não tem 15 itens aqui. Não abençoar o básico. Eu vou te ajudar. No nome de Jesus, esse novo tempo, nós teremos um salão para ação social que hoje eu mudo o nome, vai ser Rede Simple. Um salão de 100 metros quadrados, que vai ter prateleiras de alimentos, de carne, de verdura, de roupa, de tênis, de tudo. Nós teremos um salão de 100 metros quadrados e vamos ter aquele projeto que um dia a gente falou. A cidade vai entrar e vai pegar o que é necessário. Vai ser um mini mercado chamado Rede Simple. Nós temos no máximo 15 alimentos aqui, mas um novo tempo está começando a partir de agora. Aí você vai, como é que isso vai acontecer? Não importa, não é sobre isso. É sobre o que Deus quer fazer numa escala maior a partir de agora. Então nós não vamos ter medo de ser abençoados. Está sendo filmado aqui, ó. É uma mesinha pequena que não tem 15 itens. Vai virar num salão de 100 metros quadrados, que a cidade inteira vai entrar e vai pegar o que precisa para o louvor da glória de Jesus. Porque nós estamos empenhados a nos responsabilizar, porque há uma unção nova descendo sobre nós. Eu queria muito te convidar a encher o seu coração de ousadia. A partir de agora, não tem como mais você se convencer de que você é fraco o suficiente para não viver as promessas de Deus. O tempo acabou. Nós estamos diante de um novo lugar em Deus e nós vamos colocar as mãos e Deus nos dará por herança tudo o que você profetizar a partir de agora nessa nova estação, crendo, se você permanecer firme em comunidade, Deus vai realizar. Ontem eu estava lá, Eduardo, viu a minha cabeça, eu pensando, o que a gente pode fazer no salão de lá? Estou pensando em alugar o outro salão sem ter entrado no primeiro. Eu pensando, ali daria o quê? Ali é uma salinha assim, a gente faz aqui. Aí eu pensei, será que dá a rede Simple, né? Um mercado e tal. E eu pensando, só que o dono ainda não sabe, gente. Nós nem entramos num salão, ele nem sabe que o outro também vai ser nosso. E eu já estou pensando. Eu só não entrei lá porque não tem a chave. Então no chat eu tinha comido no 12 lá, jogando, por que você vai dar para mim aqui? Como é que vai ser? Meus amigos, Deus já nos deu a terra como herança. Alguém tem preguiça de trabalhar aqui? Então nós vamos colocar a mão e vamos profetizar que aquilo é do Senhor. E como vai vir o recurso, Ele enviará.
do céu. E vai ter gente pulando, gente querendo participar, colaborar, a prefeitura, político. O que está acontecendo aqui? Deus está fazendo algo poderoso neste lugar. E todos estarão abertos a participar, porque algo de Deus está gerando, está nascendo nesse dia. Nós estamos fechando um ciclo hoje. Quando acabar o culto, sabe o que nós vamos fazer? Pegar as caixas, jogar aqui, preparar tudo, ainda hoje, porque hoje encerra um ciclo e amanhã inaugura um novo. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Profetiza, porque nunca foi sobre nós, e é justamente por não ser sobre nós que Deus vai fazer. Porque Salomão era inexperiente o suficiente para realizar uma grande obra, e por isso Deus escolhe alguém que dependia 100% dele. Poderia ser Davi, mas não foi, porque Deus precisava de dependência. E nós estamos aqui juntos como família, leais uns com os outros, e vamos continuar nesse novo ciclo. Só que os nossos olhos vão contemplar o que o nosso coração nunca imaginou. Quantos creem? Permaneça. A única coisa que Deus espera para nós: lealdade, amizade, família, permanência. Amém, Jesus. É sobre Ele. É sobre Ele. É por isso que uma comunidade com algumas pessoas podem ver com os olhos da fé a grandiosidade do milagre que Ele vai realizar. Por quê? Porque é sobre Ele. Mas quem é simple? Quem é? Não sei. Não precisa. Pode ser o menor dos filhos, pode ser o improvável. Não é sobre a pequenez, não é sobre a individualidade, o talento. É sobre um tempo que Deus chamou de hoje. O nosso segredo é ter o coração. Nós precisamos nos importar com as pessoas, porque o resto Deus vai enviar as pessoas. Amém, Jesus. Eu encerro agora, eu preciso encerrar. Essa madrugada, o Espírito Santo me acordou falando: unção que quebra o jugo. Porque na minha oração ontem, sozinho, chorando lá naquele lugar, eu falei: Deus, eu preciso de uma nova unção, para que eu não acredite que isso é sobre mim, porque se é sobre os meus talentos, uma hora eu vou me esgotar. Eu preciso que o Senhor me dê uma unção que vá à frente. Eu orei por isso. De madrugada eu acordo, o Espírito Santo gritando: unção que quebra o jugo. Eu anotei, vou pesquisar mais sobre. Acordei hoje de manhã e fui pesquisar texto de Isaías que fala sobre a unção que quebra o jugo. Sabe o que é a unção que quebra o jugo? Algumas versões trocam a palavra unção para gordura, ou para prosperidade, ou para vigor, ou para força, ou para coisas grandiosas. O jugo era aquele objeto que se colocava na nuca de um boi para arar a terra. Essa unção que quebra o jugo o boi começa a ser abençoado, ele começa a crescer tanto que aquela madeira é pequena, porque ele era um bezerro, ela começa a se expandir a ponto de que ela quebra, porque tamanho é o crescimento daquele bezerro. Eu falei: eu entendi. Unção que quebra o jugo. Até aqui nós estávamos sobre esse jugo, mas a partir de agora, o que o Espírito vai fazer, vai nos expandir, nos esticar, a ponto de que esse jugo não vai mais suportar, ele vai ser quebrado. Isso fala de um nível de crescimento exponencial, onde os padrões não mais nos comportam. Por quê? Porque é sobre Ele. Terça-feira minha esposa falou sobre Deus vai nos dar vinho e azeite para curar pessoas. Amém. Quem estava na terça, lembra? Vinho e azeite. Olhe para suas mãos, pegue uma das suas mãos e olhe para ela.
Deus está te dando nesse exato momento vinho e azeite. Sabe para que eles precisavam de vinho naquela época? Vinho era como se fosse um produto, uma composição para limpar as feridas. E o azeite era para aliviar a dor e ajudar na cicatrização. Vinho, limpar feridas, e azeite, curar e cicatrizar pessoas. Vinho, azeite, unção que quebra o jugo. Permanência, lealdade, amizade e família. Se nós estivermos com essas condições, Deus vai realizar no meio de nós o que o nosso coração nunca imaginou.